Fala galera, beleza? Rafael, canal DT Adventure. Eu sei que eu tô sumido, o canal tá meio parado, é porque tem que trabalhar, meu irmão. Eu ainda não sou uma influência, não, entende? Aí o cara tem que meter marcha no trabalho. Beleza? Bom, como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu vou falar nesse vídeo aqui como foi o camp que eu fiz. Já tem quase um mês. Deixa eu olhar aqui, ó. Foi dia 18 de abril. Estou gravando esse vídeo aqui dia 10 de maio, né? 3 semanas, basicamente, que eu fui para essa trilha, uma trilha camping raiz, sendo que tinha uma trilha para chegar no local do camping, né? E esse local que a gente foi acampar foi a Serra do Ponto, tá? Que é o ponto mais alto aqui de Pernambuco. Então, antes de falar em si como foi a experiência, é importante eu explicar como é o acesso até o cume lá da Serra do Ponto. Então, essa serra ela tem 3 acessos. Eu vou ver se eu coloco uma animação aqui, não sei se eu vou conseguir fazer, mas vou ver se eu coloco. Essa serra ela tem 3 acessos, que é Trilha do Amaro, Cavalo Russo e Garganta da Serra. Esse camp a gente fez o trajeto até a Serra do Ponto, até o pico, via a Garganta da Serra, que é o caminho mais difícil que tem. É tido como a trilha mais difícil aqui de Pernambuco. Então ela é uma trilha que ela é com muita escalaminhada, né? Trepa-pedra. E o resumo é basicamente esse. Eu já tinha feito trilhas antes, certo? Chapada dos Veadeiros. Eu morei em Goiás quase 4 anos e lá eu fiz bastante trilha. Então, trilhas até um pouco, não nível baixo, até algumas trilhas nível intermediário, principalmente na Chapada. Porém, era só a trilha, não tinha camping, né? Eu só fazia a trilha lá, o trajeto da trilha e depois ia embora para o hotel, para casa, sei lá para onde for. Nesse caso, a gente tinha um camp no final. E aí vai entrar a parte que foi o grande desafio, foi o meu calcanhar de Aquiles nesse camp, que foi as coisas do camp que eu tive que carregar, né? Eu fiz um vídeo, eu vou colocar aqui para vocês o card, preparando, mostrando o que eu levei para o camp, e a mochila, como ficou. Depois do campo eu fui fazer os cálculos, minha mochila ficou ali entre 17 e 18 quilos. É peso. Eu vou falar com vocês, eu não sou um cara mole não, tá? Não sou um atleta, mas eu sou um cara que pratica atividade física, faço musculação, treino jiu-jitsu. Não sou um cara sedentário. Apesar que eu vinha anteriormente aí de um mês e meio, sem muita frequência por conta do trabalho. Viajei para o interior de Goiás, depois viajei para o Rio Grande do Norte, então não estava com a frequência tão boa de treino, principalmente alimentação, mas nada que justificasse, entendeu? Então, não sou um morto, não sou um sedentário da vida, tá? Mas, cara, eu sofri demais na trilha, por essa Serra do Ponto. Sofri muito, né? E eu acredito ao peso da mochila, tá? E quanto a isso, no decorrer da trilha, vendo o pessoal mais experiente, principalmente o guia, o Ítalo, principalmente depois pensando no que aconteceu, eu vi que tem alguns pontos ali e algumas coisas que eu poderia ter feito para melhorar muito, teria melhorado muito. Cara, eu vou dizer pra você assim, foi muito difícil, para mim, foi muito difícil a trilha. E assim, o que foi difícil foi a bolsa nas costas que estava me matando. Aquela trilha ali, sem a mochila, só a carcaça preso do corpo, ou uma bolsinha pequenininha com água, eu teria feito de boa, entendeu? Seria difícil no jeito, mas a mochila foi o que me quebrou a mochila. Então, é importante esse ponto da mochila, beleza? E o que foi que eu notei? Eu notei, primeiro ponto, meu irmão, tu vai numa trilha dessa, que é mais puxada, tenta colar no pelotão de frente, no pessoal que vai nas cabeças. Por quê? Nessas trilhas da Serra do Ponto, principalmente, que é uma trilha muito difícil, eu vou colocar aqui o card aqui do vídeo mostrando a trilha, dá uma olhada lá, meu irmão, não tinha 10 metros que a gente andasse assim em linha reta no plano, era só subindo, e cada vez mais íngreme, entendeu? Subindo pedra, doideira, foi massa, mas foi doideira. Então, a trilha é muito desafiadora, e essa mochila nas costas era bronca, e quem estava no pelotão de frente, tinha alguns momentos, algumas passagens lá na trilha que eram difíceis,
precisava de ajuda, o guia tinha que lançar um acordo para o pessoal passar. Então, o que acontece? Quem estava no pelotão de frente, depois que passava esse ponto, ficava descansando, esperando todo mundo passar para depois seguir. Vou dar um gole aqui no café, senão esfria. Quase frio já, tomatou. Então, o que acontece? Quem estava no pelotão de frente sempre tinha um descanso, estava sempre descansando. Então, uma dica, mano, vai fazer uma trilha dessa que é difícil, que tem um nível difícil, procura ficar com o pessoal que está na frente, colado no guia. Porque quando chegar nas passagens mais difíceis, vai ter que parar, o pessoal vai demorar a passar, tem um pessoal que tem mais dificuldade, então você vai ter tempo ali de sentar, recuperar o fôlego para seguir. Dica número 1. Dica número 2. Você estando no pelotão de frente, parou, tira a bolsa. O guia, depois, né? Na hora não percebi, mas depois, pensando no que eu podia ter feito para não ter sofrido tanto, eu vi que o guia toda hora chegou, parou, ele tirava a bolsa. A bolsa dele era gigante, era a maior que tinha. Então, é isso. Passou, cara, parou em algum canto, tira a bolsa. Entende? Se você não está nas cabeças, está vendo que chegou num canto, que está tendo um congestionamento, não adianta ter pressa. Porque quando você para, muita gente pensa que o cansaço está na trilha andando. Beleza, se você não estiver carregando nada até é, mas com peso, você estando parado ou estando andando, você não descansa. Porque é aquela velha ditado, você descansa carregando pedra. Então é melhor você esperar, se você não estiver lá nas cabeças com o primeiro pelotão, fica para trás, tira a mochila, deixa o pessoal ir, então fica por último. Aí você vai, bota a mochila e vai, porque a mochila nas costas, o peso vai te minar, beleza? Um outro ponto é o ajuste da mochila, cara. Eu não peguei o ajuste direito da mochila, eu só vim conseguir pegar o ajuste da mochila no outro dia, na volta. É que na volta a gente voltou pela trilha do Amaro, que é um acesso bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Foi quando eu peguei o ajuste da mochila, né? Então, como eu falei, não sei se foi minha primeira trilha, tempo, né? Eu comprei uma mochila cargueira, eu não tinha mochila, então o guia lá no dia até me deu umas dicas, mas, mano, eu tava tão abalado já psicologicamente com aquele peso e o sofrimento que tava aqui, meu irmão, só pensava em acabar e parecia que não ia ter fim. Loucura, foi uma loucura, foi um desafio da penha. Então, cara, essa questão da mochila é complicado. Outro ponto, a grande maioria das pessoas, essa trilha a gente foi bastante pessoas, foram 28 pessoas, mais o Pino, que é da Pé na Pedra, a empresa que levou a gente, aí Pino, tamo junto, foi massa, e eu vou pro Vale do Catimbau. Tinha o Pino e o guia. Então, 28 pessoas, mais o Pino da empresa e o guia. Dessas 28 pessoas, eu vou te falar, assim, tinham 5 que estavam só. E 25 que eram grupos de 3, de 2, de 5, de 6. E aí o que acontece, cara? Quando você vai com alguém, mesmo que seja só uma pessoa, você e outra pessoa, você consegue dividir carga. Então, tipo, vai eu e um amigo meu. Não precisa de 2 barracas. A gente leva uma barraca só e fica os 2. E aí você vai dividindo a carga, divide a comida, o colchão, um leva a barraca, outro leva o colchão, e isso minimiza muito. Se você vai só e você é uma pessoa que quer, o que o pessoal que faz trilha fala, né, assim, você carrega o seu conforto. Se você quer ter conforto, você vai carregar mais peso. Se você não quer carregar peso, você vai ter menos conforto. É umas coisas que você tem que fazer. E eu prezei assim por ter um conforto ok, né? Não levei nada demais, depois eu revi tudo que eu levei e assim, nada do que eu levei eu deixaria de levar. O que eu teria que fazer é procurar itens para substituir que fossem mais leves, tipo uma barraca mais leve, um colchão mais leve, um saco de dormir mais leve, seria isso, que não dava para levar. Tipo, o saco de dormir eu levei porque o Pino disse, leva, cara, é importante, mas eu sou muito calorento e eu achei que, pô, esse saco de dormir eu vou só forrar o colchão para eu dormir, não vou usar o quê? Madrugada, um frio da penga, meu irmão. Corri para dentro do saco de dormir. Então não tinha como não levar o saco de dormir. Se eu não levasse o saco de dormir, eu ia ter sofrido à noite. Então, do que eu levei, eu não levaria nada a menos. Eu poderia procurar trocar alguns itens, ou talvez uma coisinha ali ou outra que não ia fazer grande diferença. Então, acho que o que faria diferença era a questão de
ir no pelotão de frente, parou, tira a mochila das costas, tá? Esse tipo de coisa. E se você for com um amigo, pô, se for 2, 3 pessoas, top demais. Porque aí vocês vão dividir bastante coisa, coisas incomuns, vocês vão dividir, não vai precisar cada um levar um, entendeu? Tinha uma menina que foi pra trilha, que ela tava só, e o pessoal que tava no pelotão de frente eram 3 rapazes, né? E eles lá na frente, só os 3 dividindo as coisas. E a menina ela não aguentou mais levar a bolsa, ela estava muito pesada para ela não estava conseguindo seguir na trilha. Aí esses 3 rapazes deram uma mochila pequena que um deles estava para ela ir, e eles foram revezando a mochila dela. Porque os caras não aguentaram, e eles foram revezando entre os 3 a mochila dela. Ou seja, se você vai com alguém, 1, 2 pessoas, diminui muito o sofrimento. Porque você divide água, barraca, mochila, colchão, essas coisas, tá? Então, são esses pontos aí que eu acho que mais dificultaram a experiência para mim. Foi muito massa, assim. Durante a trilha, à noite, quando eu cheguei, cara, eu tava muito cansado, eu tava abalado, assim, do tipo, irmão, nunca mais vou fazer um negócio desse, sabe? Mas depois que passa, né, o aperto, o cara, pô, dá para melhorar aqui. Outro ponto, pô, meu irmão, esquecendo, um ponto que me atrapalhou muito. A calça. A calça, mano, você tem que pegar uma calça perfeita, que não limite teu movimento, como a gente tava nessa questão nessa escalaminhada, nesse trepa-pedra. Então, mano, tinha umas pedras gigantes que a gente tinha que subir. Então atrapalhava muito você flexionar a perna, minha calça não estava legal, tinha que ficar levantando, puxando, e isso me desgastou muito. No começo, na primeira hora, tranquilo, depois começou a atrapalhar, me incomodar muito. A gente passou 6 horas na trilha, foram 6 horas de trilha. Assiste o vídeo, eu vou colocar aqui, assiste o vídeo da trilha para vocês terem noção. O bagulho foi doido, mas foi muito massa, foi uma experiência muito válida. A gente chegou já lá no pico, no topo da serra à noite. A gente teve que montar as barracas à noite, né? Lanterna de cabeça e fazer a montagem. Montei minha barraca sozinho. Foi bom que não estava ventando muito. Minha maior preocupação, mano, quando chegar lá em cima, é que não esteja ventando muito. Eu consegui montar minha barraca sozinho, montar logo. E aí deu certo. Então, pessoal, fazendo um resumo assim, mochila, tentar ir no primeiro pelotão. A calça gasta um pouco, mas a calça que eu fui não foi por de economia não, que eu achei que não ia atrapalhar, tá? Mas eu vou procurar vou na Decathlon depois, procurar uma quechua, é bom ir na loja mesmo para provar, ver se ficou certinho, fazer os movimentos, ver se a calça não está atrapalhando. E é isso, né? Vou fazer um resumo aqui. Calça, né? Parte de roupa, calça. Outra coisa, se você tem uma bota, se você vá com a bota que você venha usando. Teve gente lá que a bota, antes de começar a trilha, a bota descolou o solado. Bota nova, mas bota encostada, né? A cola resseca e já era. Então, cuidado com o calçado também, beleza? Vá com a bota que você já tenha costume de ir. Principalmente se for com uma trilha de nível alto, é importante que você vá com um calçado que você já esteja acostumado. Se for uma trilha iniciante, você pode testar uma bota que não vai sofrer muito se a bota não for tão confortável, se tiver algum problema. Mas nessa trilha que a gente fez, loucura, tá? Então é isso. Resumindo aqui de novo, a última vez. A calça foi uma coisa que me complicou. A bolsa em si, o peso e o ajuste da cargueira, que eu não só vim pegar um ajuste na volta. Procurar ir no primeiro pelotão vai te fazer descansar bastante. E parou, tira a mochila das costas. Vou botar aqui uma quinta dica que eu vi o Pino, aqueles filtrozinhos. Vê bem, eu levei uma bolsa d'água dentro da cargueira, né, aquela que vem a mangueirinha que você vai tomando. Eu levei ela com 2,5 litros de água e mais uma garrafa de 1,5 litro. Então aí foram 4 litros, ou seja, 4 quilos, né? O Pino e o Guia, que são já maceteados, eles têm aqueles filtrozinhos que você rosqueia numa garrafa de 500 ml de água mineral e filtra. Então, no caminho, como foi uma época de chuva, tinha água, eles pegavam a água, colocavam o filtro e consumia. Ou seja, mano, 4 quilos a menos teria feito total diferença. Eu ia sair de uma bolsa de, sei lá, 17, 18 quilos na pior das hipóteses, para 13,5.
entendeu? Faria muita diferença. Aí é uma opção, se você quiser levar esses fios, se for uma trilha que tenha onde você coletar água, beleza, show, é uma opção. Se não, meu irmão, não tem pra onde correr, tem que levar água. Beleza? Tirando isso, mano, a trilha foi um camp raiz, porque não tinha que tomar banho lá em cima, não tinha banheiro, não tinha iluminação, assim, você tá por conta própria, entende? Ainda pegava sinal de celular lá em cima, falhava, mas dava para se comunicar. Mas tirando isso, a gente por conta própria. E eu me saí bem, desenrolei bem, o que eu levei para me alimentar muito bom, a água também, a quantidade foi perfeita. E é isso, pessoal. Eu tava devendo esse vídeo, beleza? Tem mais 2 trilhas que o pessoal da Pé na Pedra faz, que é essa do Vale do Catimbau, que eu já falei aqui que eu quero fazer, e tem a Pedra do Cachorro, que não tem uma trilha tão desafiadora feito a Serra do Ponto via Garganta da Serra, mas tem uma etapa final lá que o pessoal falou, que é uma subida técnica que é desafiadora. Então eu quero fazer esses dois passeios aí, esses 2 camps. No mais, tranquilo, tentar baixar um pouquinho o peso também, que eu tô pesado, ajuda também. Mas assim, só ajuda, né? Tem uma galera lá também que não era atleta, mas os caras acostumados, meu irmão, uns tanques de guerra, não parava. Eu vou confessar, mano, teve hora lá na trilha, tinha muita mulher, mais mulher do que homem. E as mulheres não paravam, mano, metendo macho. Eu fiz, porra, ninguém vai pedir arrego aí não, pra eu descansar aqui um pouco não. Mano, ninguém parou, a turma, sangue nos olhos. E eu fiquei sabendo depois que tinha, tipo, dessa galera, tinha uns 10 que era uma turma de professor de educação física. Aí é foda, meu irmão, aí quer matar o velho, tu é doido, né? Mas foi massa, galera, super gente boa, o pessoal que foi lá, foi muito bom mesmo, recomendo aí o Pé na Pedra, o Pino. Vou colocar aqui o Instagram deles, o contato, vocês entrarem em contato com eles. Pô, Pino, gente boa demais, levou a gente segurança, trouxe segurança, deu tudo certo e com certeza vou fazer Vale do Catimbau e Pedra do Cachorro com eles. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, meu irmão, pergunta aí, tá? Sobre a Serra do Ponto. Tava devendo esse vídeo a vocês. Dica de domingo, não teve esse domingo porque eu estava instalando uns acessórios na moto. Já gravei também, vou postar. E é isso. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até o próximo. E é isso. Valeu!